Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal, Samara aqui. Olá pessoal, João aqui. Nesse primeiro vídeo nós vamos compartilhar com vocês como foi a nossa experiência de comprar o nosso primeiro apartamento. E se vocês estão nessa fase, nesse período aí de busca, ou então querendo saber mais sobre como funciona para comprar o seu primeiro apartamento, a sua primeira casa, continue aqui conosco que a gente tem algumas dicas e algumas informações aí para passar para vocês. Bom, gente, como eu comentei, a gente vai fazer esse primeiro vídeo contando como foi a nossa experiência aí de compra. Para não me perder, a gente talvez fugir do assunto, a gente separou em tópicos como funcionou no nosso caso e acredito que pode ser que tenha funcionado aí com vocês também, ou fica aí de sugestão, né? Para quem está buscando aí comprar o seu apartamento, a sua casa, para seguir alguns pontos que a gente às vezes errou no nosso caso, que vocês podem melhorar aí a experiência de compra quando vocês buscarem por um apartamento. O primeiro tópico que a gente listou aqui foi o de pesquisa, que esse é o tópico aí que acredito que todo mundo faça, que é pesquisar por unidades ali, que tenha o valor mais acessível e que tenha ali talvez alguma proposta mais interessante para o histórico financeiro aí de cada casal. No nosso caso, a gente tinha a intenção de comprar casa mesmo, não apartamento, mas no decorrer do processo nós acabamos fazendo essa mudança, alteramos ali, mas eu vou contar como que aconteceu. Foi um dia que eu estava indo trabalhar e a gente até comentava assim sobre comprar a casa, só que não saía do papel, estávamos esperando um período ali de ter um valor maior de entrada para estar dando na casa. A gente sabe que os valores são bem altos ali de entrada, então a gente tinha uma quantia, mas para nós ainda faltava, a nossa percepção. Mas nesse dia eu estava indo trabalhar, estava bem congestionado a avenida e eu moro com os meus pais, o João mora próximo ali, mas ele mora sozinho. E nesse meio caminho ali que eu estava indo trabalhar, o trânsito estava assim congestionado e daí eu fiquei com o carro parado e próximo ali da casa dos meus pais tem bastante prédios construindo. E eu parei assim e falei, meu Deus, esses prédios já estão para ser entregues, Nunca tinha reparado muito neles, porque a vida da gente é tão corrida. E nesse dia eu fiquei olhando assim e falei, nossa, e eu não sei, eu acho que Deus tocou meu coração para fazer uma pesquisa de quanto que custava, Porque eu vi pronto e quando a gente vê pronto, a gente imagina mais fácil, Pelo menos na hora. Isso, no começo. E aí a gente, nesse primeiro momento, eu pesquisei assim mais sozinha, assim, porque realmente era só assim curiosidade, não tinha nada certo. E aí foi um primeiro balde de água fria, porque eu pesquisei e os valores das unidades estavam relativamente muito altos, porque pela localização, A gente é daqui da cidade de Maringá, no Paraná, e essa localização a gente gosta muito de morar, a gente buscava, pensava, na verdade, em comprar próximo ali, mas naquela avenida ali em si fica próximo a uma universidade muito conhecida,
aqui da nossa cidade, que é a Unicesumar, e também a Eurogarden, que é um jardim novo, sustentável ali, que tem um padrão mais elevado. Então as unidades ali eram a partir de R$500 mil, então fugia totalmente do nosso orçamento. E na minha cabeça, assim, era tipo até 250 mil, eu tava bem por fora, né? A gente comentava em comprar assim em casa, eu imaginava que uma casa era uns 250, 300 mil, e acreditei ali que o apartamento poderia ser um pouco menos, só que não, né? Devido à localização e uma série de outras coisas que eleva, né, o valor do imóvel. Aí, depois disso, eu continuei fazendo a pesquisa, mas daí eu mudei o foco, falei, vou ver em outras construtoras. Ficou aquela pulguinha atrás da orelha, falei, né, amor? Sim. Vou pesquisar, e daí eu já tinha comentado com o João, e aí eu fiquei pesquisando, mandando mensagem, e aí encontramos uma outra construtora, que era também numa localização bem próxima ali. Não era mais naquele miolinho da universidade, mas era ali nas redondezas, era um prédio, né, um empreendimento que já estava pronto, e isso surgiu assim um certo interesse nosso pela questão de, assim, era comprar e morar. Só que por meio, né, dessa experiência, a gente tem alguns pontos que a gente vai comentar com vocês, que é importante ressaltar. E voltando ali no processo de pesquisa, fomos ver o decorado, se apaixonamos, fizemos ali a simulação prévia, que é como fala? Quando a gente manda a renda bruta, os dados da pessoa que vai fazer a compra. Isso, o né? profissional ali, ela atende você e pega seu salário e tudo mais, e faz o cálculo ali. E aí ela fez esse processo ali conosco, deu total, ela falou assim que era tudo certo, que aquelas unidades eram ali para nossa faixa de salário, e a gente criou toda aquela expectativa, enviamos toda a documentação para findar ali, né, a compra, e não deu certo, gente, não deu certo. E por que não deu certo, né? Se na simulação ali constou, né, total aprovação devido à renda, devido ao valor do imóvel, e eu vou pedir para o João explicar melhor o que ocorreu, mas é muito importante essa parte, assim, vocês entenderem como funciona, porque foi algo que prejudicou a gente, poderia ter prejudicado muito mais. A gente, depois dessa experiência, buscou conhecimento indo a outros profissionais antes de tentar novamente fazer a compra, e se a gente não tivesse feito isso, a gente talvez não teria conseguido comprar, né, o nosso apartamento. O funcionamento da simulação, né, isso aí é 2 etapas, né? Então, inicialmente, eles fazem a simulação pegando só a sua renda bruta e manda para a caixa, né? Uma simulação automática pelo próprio sistema deles. Aí, nisso, tinha dado super certo, que o valor cabia dentro do nosso orçamento, as parcelas ficavam fáceis e tudo bem. Aí, fizemos essa visita no decorado, igual a Samara comentou, e nisso a gente se apaixonou e falou assim, vamos fazer a oficialização. Aí nisso eles pedem várias papeladas que comprovam sua renda bruta e tudo mais. Nisso pegou-se um problema que é o quê? Temos o financiamento de um carro, e nisso a Caixa Econômica Federal, as parcelas do seu financiamento, ele tem que ficar até 30% da sua renda bruta. Então vamos supor que eu ganhe R$1.000. Desses R$1.000 eu tenho R$300 para estar realizando financiamento de casa, de carro, de empréstimo. Então eu tenho esse limite. Como eu estava usando, suponhamos ali, de R$100 do carro, isso, do financiamento do carro, só me sobrava R$200 para fazer as parcelas do meu financiamento. Aí nisso, o que ocorreu? A Caixa Econômica negou, e como que eles negam? Eles aumentam o valor da entrada. Então eu precisaria dar um valor da entrada maior para que coubesse no valor das parcelas da casa. Então aí do apartamento, né? Então aí a gente ficou com as mãos atadas, porque primeiro a entrada ficou muito alta,
não tínhamos condições de dar entrada tão alta. E outro ponto que entrou também, que o imóvel já estava pronto. Quando o imóvel já está pronto, teríamos que pagar toda a documentação de imediato, então é em torno de 10% a 12% do valor do imóvel. Então nisso também a gente não teria esse dinheiro de imediato para estar pagando. E também a parte de condomínio, igual a Samara falou, comprar e morar. Então já teria que colocar condomínio, energia, água, então toda essa parte, uma série de gastos. Com entrada, documentação, aí condomínio, enxoval que a gente ainda não tinha, né? Então, e também a inviabilidade ali do negócio, porque a profissional que fez a simulação lá, ela não fez uma simulação com o histórico completo financeiro nosso, né? E ela tem que fazer isso, a profissional que tem que orientar. A gente chega para comprar, muitas vezes a gente não entende. E não foi considerado em momento algum, a gente também não entende e ficou por isso, né? Ela fez somente como se a gente não tivesse dívida nenhuma, não fez nenhuma pergunta sobre isso. Então a gente imaginou que não tinha nada a ver em ser um imóvel, né? Pensávamos que isso era parte, né, amor? Que muda, né? Então a gente não tem essa experiência. Então o profissional, ele tem que somar não somente os ganhos, mas também as dívidas. Tem que considerar se o cliente ele tem um histórico bom ali de score, se o cliente ele tem algum financiamento, seja de um carro, de uma moto, de algum outro bem. E também questão ali do salário, né, amor? Se os 30% estão realmente livres e se a prestação, né, o financiamento vai caber dentro desse valor. Então, quanto que custa esse imóvel? É 350 mil, que é a margem aqui da nossa região. Vai ficar quanto por mês? 3 mil reais. A prestação mensal ali vai ficar, em média. Então, quanto eu preciso ganhar para sobrar 3 mil reais do meu salário para me pagar esse valor? Então, foi essa conta que, né, não foi feita de maneira correta e que nos prejudicou ali, e aí a gente teve esse conflito, né? Foi esse balde de água fria, a gente ficou bem chateado e falamos assim, não, vamos aguardar, né? Até então ali, porque a gente teve essa negativa, daí a gente falou, vamos aguardar ter um valor de entrada maior e depois tentar uma casa. Isso. Né? Isso. Só que daí, como a gente havia feito bastante pesquisas ali com outras construtoras, mandado mensagem, uma dessas construtoras entrou em contato conosco falando que tinha um prédio em construção, se a gente gostaria de ver. Eu não queria ver, o João também não queria ver. Falei, olha, a gente não tem mais interesse, a gente vai aguardar aparecer uma casa, né? Só que daí a pessoa insistiu bastante, comentou que algumas unidades específicas tinha alguns valores isentos. A gente falou, não, mas como assim isentos, né? Porque a gente na primeira experiência viu que eles cobram tudo, né? E aí agora essa falando que algumas partes ali não seriam cobradas. Aí a gente ficou curioso, né? Falou, vamos lá ver, né? Mas nesse meio tempo, né, amor? Uma coisa assim que a gente descobriu também são a questão das tentativas. A gente não sabia, isso não é algo que é transparente, como você vai comprar um imóvel, ninguém te conta, ninguém comenta. Eles pedem as suas documentações, saem tentando aí o financiamento com a Caixa e não comenta, não explica, né, pra gente que é cliente, que você só tem somente 2 chances de fazer esse financiamento. Gostei desse imóvel, mandei todo as documentações e aí a Caixa viu que para esse valor de imóvel a sua renda não é suficiente, você tem algum outro empréstimo, igual aconteceu com a gente, né? Algum outro financiamento, e aí não deu certo. Se eu tentar novamente num outro imóvel e não dar certo, né? Ficar inviável ali, se eu tentar uma terceira vez, né, tem uma chance aí bem grande do cadastro desse cliente ser bloqueado por até 60 dias, né? E daí, se houver esse bloqueio, você tem que esperar 60 dias para tentar novamente, porque a Caixa entende que
que se você ficar fazendo muitas tentativas de fato de financiamento, você vai ficar mudando esse histórico aí de renda. Então você vai começar a inventar ali dinheiros que não existem, ganhos, né? Começar a fazer notas, ou então falar que você tem uma renda extra para conseguir um empréstimo ou financiamento, né? Então, por isso eles dão esse limite de tentativas. Então é muito importante essa simulação. A simulação, ela não pede documento nenhum. Ela pega a sua renda ali, né? É bom considerar ali se você tem alguma outra dívida, e daí fazer a conta em cima desses 30% que você tem livre, né? E daí, se der tudo certo, aí realmente, né, fazer essa análise financeira correta, você manda para aprovação. Aí tem mais chance de dar certo, porque se foi feito certinho ali a simulação, é muito mais assim, provável que vai dar certo, né? Se você também tem o nome limpo, não tem nenhum outro tipo de dívida, né? Um cadastro positivo aí. Só que no nosso caso, como não houve essa análise corretamente, houve só assim, você ganha tanto, tem esse salário totalmente livre, que é bem difícil, né, gente? É bem difícil você ter aquele salário totalmente livre ali pra, né, a gente sempre tá comprando alguma coisa e é assim mesmo. E aí, a gente só tinha mais uma chance, né? A gente não queria bloquear esse cadastro, ficamos com medo, fomos, né, até uma correspondente da Caixa se informando sobre isso, porque não foi explicado pra gente, ninguém explica, na verdade. Você vai tentando ali, quando não dá mais certo, aí paciência, tem que ficar 60 dias esperando. Então, como a brasileira aí trabalha em CLT, a gente pensava assim, então a gente vai esperar o nosso 13º, e aí a gente junta uma entrada maior da entrada numa casa. Não era uma opção ter o cadastro bloqueado, né, amor? Sim. Tem que esperar até um outro ano para tentar alguma coisa. Então, por isso a gente não queria ir lá ver esse segundo imóvel. Só que como eles fizeram toda uma conversa ali, que ia ter uns descontos diferentes e tudo mais, a gente foi até lá conhecer, né? Isso. Quer contar um pouquinho como foi? A gente foi bem assim, com o pé atrás, né, para conhecer lá essa nova empreiteira que tinha entrado em contato com a gente. E aí, quando fomos também, a gente foi bem tranquilo em relação ao decorado, né? A gente não queria criar as expectativas para a gente não se frustrar igual a primeira situação. Aí, nisso, explicamos toda, aí, com esse entendimento que a gente teve com essa corretora da Caixa, que ela nos explicou certinho como funcionava e tudo mais, a gente já foi mais assertivo para conversar com essa empreiteira. E essa empreiteira, ela tinha uns descontos especiais para o apartamento térreo. Então, os apartamentos no térreo tinham uma condição especial. De início, a gente ficou um pouco receoso por ser no térreo, porque a gente sabe, tem problemas que, por exemplo, situação que a janela fica para o corredor, as pessoas veem o que você está fazendo lá dentro, então tem tudo isso. Só que nessa empreiteira, os gardens, né, que eles chamam, que é a parte do térreo, era virado para a parede. Então as janelas ficavam todas viradas para a parede, e além disso ia ter um formato de um jardim de 14 metros quadrados, que daria disponibilidade aqui para mim e para a Samara, a gente ter o nosso pet, termos também ali privacidade. Né? Isso, todas as janelas, portas viradas ali para o muro, e aí a parte da entrada não teria acesso, né? Outras pessoas não conseguem acessar ali, estar passando. Talvez teremos, né? A gente não sabe, mas a gente já conhecia, né, os malefícios de, por exemplo, o barulho, porque por ser o primeiro andar todo mundo passa por ele, né, amor? Sim. Mas também tinha muitos benefícios de ter a privacidade, que é algo que é mais importante para nós. Isso. Ter a liberdade de poder abrir a janela, de deixar as portas abertas, sem que alguém vai passar olhando ou, né, amor, conferindo lá dentro da casa. Para nós isso era um fator muito importante, e era mais importante ainda também ter essa questão do garden, de ter um bichinho, tanto que a gente pensava muito em casa por conta disso. O João já teve algumas experiências ruins com vizinhos, né, que ele mora em apartamento, tanto vizinho de baixo como vizinho de cima, então a gente pensava muito em casa. Mas os valores também são muito elevados, e ali era uma condição bem bacana,
e a gente teria essa liberdade de ter o garden, de ter segurança, né, de estar um pouco mais ali em um ambiente também que trouxesse essa privacidade. Então, era mais pontos positivos, né? Todo imóvel, né, amor? Sim. Tem seus pontos bons e pontos Ruins. ruins, né? Às vezes morar lá no último tem muita poeira, mas você também tem mais segurança que não vai ter total barulho, porque é muito difícil, assim, uma pessoa lá de baixo ficar subindo lá em cima. Então, Sim. cada um tem seu benefício, seu malefício, e a gente enxergou como uma bênção de Deus, como algo muito bom e que a gente sempre orava, né, pela região, que é perto de onde os meus pais moram, por ser um ambiente com privacidade, que a gente pudesse ter um cachorrinho. Então, acredito que foi sanado muitas coisas ali, desejos que a gente tinha no nosso coração. E outro ponto que facilitou aqui pra gente é em relação que o apartamento em si, o prédio, não está terminado. Então ele já está com uma obra bem adiantada, contudo estava com a previsão aí que a gente teria mais 6 meses para a gente estar montando nosso enxoval, ajudando no valor da entrada. Então a entrada, para vocês terem ideia, eu usou somente o meu FGTS. E depois disso a gente tem que ir pagando a entrada até terminar ali a obra. Terminando a obra, aí sim que a gente começa a pagar o valor do financiamento. Então nisso nos deu uma facilidade tremenda e no final esse deu certo, né, amor? Deu certo, graças a Deus. E um fator importante também, pessoal, é que assim, quando a gente possui um valor menor ali de entrada, ou então até não possui valor de entrada, e a gente tem ali uma faixa salarial ali que dá para estar comprando um apartamento, é interessante esses na planta, porque daí você paga ali o valor da entrada e só depois o financiamento, né? Você vai ter os juros de obra ali, mas ele vai subindo ao decorrer da evolução da obra. Então ele vai começar um valor bem baixo e vai subindo até chegar ali próximo, né, da entrega, o valor ali do juros de obra vai estar quase o valor do financiamento. Mas vai te dar ali 1 ano e meio ali de margem de espaço para você estar, né, se organizando financeiramente melhor, né, estar guardando talvez um dinheiro ali de férias, de 13º, né, para estar te auxiliando ali nessas despesas. E no nosso caso, ali que também estava em construção, a gente conseguiu 90% financiado, algo diferente do primeiro imóvel, que o primeiro imóvel, por estar pronto, conseguimos somente até 80% do valor financiado, então o valor da entrada era 10% maior, considerando o valor de um apartamento ali de 350, 400 mil reais, isso é muito dinheiro, tá, gente? 10% é muito dinheiro, então faz muita diferença. E a gente conseguiu isso nesse e ajudou muito nós, Sim. né, amor? Foi algo assim que também colaborou, foi uma coisa muito boa por estar terminando. Então, às vezes quando a gente compra na planta, a gente também tem que entender que se ele estiver no começo de obra, vai demorar ali, né, chutando baixo, 2 anos e meio a 3 anos para ser entregue essa obra. No nosso caso, a gente não queria esperar tanto tempo, mas Deus colocou esse empreendimento, estava em fase final, então estava ali 6, 7 meses para ser entregue, então não demoraria tanto, então foi algo bom também para nós. E aí a gente teve uma faixa ali de tempo para estar comprando algumas coisas que a gente não... Há várias coisas, né? Ainda falta muita coisa ainda, mas estar organizando melhor financeiramente para estar comprando coisas do enxoval e tudo mais, né, amor? Sim. E aí a gente também quer mostrar para vocês um pouco das coisas que a gente está comprando, tá? Até questão de pisos, porque alguns investimentos a gente conheceu o apartamento modelo e a gente quis alterar alguns investimentos e a gente quer dar algumas dicas sobre os investimentos, sobre como a gente está fazendo a ordem, né, de comprar, porque é tanta coisa, gente, é coisa pequena, é coisa grande e tudo é muito caro, né? O pequeno ele tem mais quantidade e o grande ele é uma unidade, mas ele é 3, 4 mil reais, que é um sofá, uma geladeira, né? Sim. Então é algo que a gente quer também mostrar no próximo vídeo, né?
E se vocês gostaram do conteúdo, se vocês possuem alguma dúvida e que a gente, né, consiga ajudar, pode comentar aqui embaixo. Não esqueça também de curtir, compartilhar. Esse é um primeiro vídeo que a gente está fazendo, não somos profissionais, mas a gente achou legal compartilhar porque é algo que a gente sentiu falta de ter de informação. Não sabíamos muita coisa, quase perdemos, né? Quase não deu certo. Sim. Ali. Teríamos que esperar esses 60 dias. E para um casal, às vezes, que quer casar, já ter o seu cantinho, isso faz muita diferença. Só quem tá nessa fase entende, né? Que a gente tem pressa, porque é muita coisa e a gente já quer estar conquistando bens, né? Materiais ali, pra gente ter o nosso canto, a nossa casa, realizar os nossos sonhos. Então, essa é algumas dicas que a gente traz aqui e se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar, tá bom? E comentar aqui embaixo, né, mano? Isso. Se tem alguma coisa que a gente consiga, Pode ajudar, né? No próximo vídeo eu já vou entrar nessa temática de enxovais, que eu adoro. Então continue acompanhando o canal por aqui, tá bom, gente? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.